2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Eu vou ler também um pouquinho do capítulo 5, o início, que diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, quando ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que fale poderosamente através da Tua palavra, que nós já lemos, e a Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Senhor Deus, o Senhor possa transformar o nosso coração, o Senhor possa trazer vida, o Senhor possa trazer esperança, o Senhor possa trazer consolo, Senhor Deus, ao nosso coração, à nossa vida, para que nós saiamos daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu consolo, cheios da Tua esperança, para testemunharmos a respeito da bênção que é podermos ser Teus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer e Te louvar, Senhor Deus. Amém. Amém. Meus amados, de tempos em tempos nós somos, principalmente através da mídia, que cobre os fatos jornalísticos, nós recebemos assim, massificadamente, notícias a respeito de tragédias. Muitas tragédias que acontecem no nosso país, no mundo, e especialmente nessa semana nós ficamos perplexos diante de uma grande tragédia que se abateu 3 anos depois de outra grande tragédia da mesma forma. Dessa vez lá na cidade, primeiro foi em Mariana, depois na cidade de Brumadinho, lá em Minas Gerais, Mariana também em Minas Gerais, ambas acontecendo a partir de barragens que cederam, então aquele mar de lama, né, aquela lama que vai descendo e levando tudo, e soterrando, levando vegetação, criação, levando vidas também, criadas pelo Senhor. E muito sofrimento, com certeza, muito sofrimento após isso. E é o que nós temos visto nos nossos dias. É o que nós temos visto nos últimos dias, na última semana. E não tem como nós olharmos para tudo isso e dizermos assim: meu Deus, quanto sofrimento, não é verdade? Quanta tristeza, quanta angústia.
E verdadeiramente nós percebemos que o sofrimento é algo que faz parte da nossa vida de uma maneira muito intensa. E o mais interessante é que o fato de nós conhecermos a Jesus e termos um encontro com Jesus, em nenhum momento nós vamos ver a Bíblia prometendo que isso vai nos livrar de sofrimento. Pelo contrário, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o crente, apesar de toda a alegria da salvação que ele recebe, e apesar de toda a esperança e todo o consolo, mas também ele recebe muito sofrimento. Por quê? Porque vive num mundo onde existe sofrimento. E muitas vezes nós nos perguntamos por quê? Por que que nós também, como cristãos, também sofremos tanto? Por que que existe tanto sofrimento no mundo? A questão do sofrimento realmente é algo que permeia muitas perguntas do ser humano. E nem tudo está nas nossas mãos, nós sabemos disso. E o sofrimento acaba sendo assunto de muitos debates e de muita tristeza e de muitas angústias também para o cristão. Essa é a verdade. Mas, inclusive, sabendo que no meio dessas tragédias, muitos irmãos nossos também acabam sofrendo, morrendo, famílias enlutadas. Hoje à tarde fiquei sabendo que algumas pessoas da igreja presbiteriana lá de Brumadinho, provavelmente, me parece, pelos relatos, também acabaram tendo suas vidas ceifadas. Famílias também, irmãos nossos, da mesma denominação, estão sofrendo também por conta dessa tragédia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus queridos, nós percebemos que, louvado seja o nome dele, nós percebemos que mesmo o sofrimento, mesmo as tragédias, mesmo a tristeza, mesmo as angústias, nas mãos do nosso Deus, acabam tendo benefícios para nós. Deus ele faz com que o sofrimento seja transformado em benefício, e não somente isso, mas seja pedagógico para nós. E nós sabemos que pela imensa sabedoria do nosso Deus, e nós imaginamos isso, com certeza Ele já determinou que seria assim, na sua imensa sabedoria. No processo de santificação do seu povo, no processo de santificação das nossas vidas, no processo que nós passamos por essa vida, como instrumento pedagógico intenso e tremendo, está, sem dúvida, o sofrimento das mais diversas formas. Nós, os cristãos, somos perplexos e arrebatados também pelas tragédias, passamos pelo luto, passamos pelo sofrimento, ficamos desempregados, e nós vemos irmãos sofrendo, irmãos extremamente dedicados, crentes, pessoas de Deus, mas que passam por sofrimentos, e todos nós passamos. Quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo, e eu escolhi esse texto em 2 Coríntios justamente porque dentro dos principais temas da carta de 2 Coríntios está o sofrimento. E a maneira que nós lidamos com o sofrimento, e a maneira que o apóstolo Paulo lida com o sofrimento, dentro dos seus ensinamentos e através do testemunho da sua própria vida. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, diferente da primeira, que é uma carta mais doutrinária, uma carta mais corretiva, uma carta respondendo indagações da igreja, a respeito de temas dos mais profundos. A segunda carta é uma carta muito mais emocional. A segunda carta aos Coríntios é uma carta muito mais cheia do coração do apóstolo. A segunda carta de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é um rasgar do coração do apóstolo Paulo. É o apóstolo se mostrando de uma forma muito intensa para passar a mensagem da sua identificação conosco e de que o sofrimento iria fazer parte da nossa vida e como nós deveríamos lidar com ele.
E quais são, inclusive nessa porção, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, quais são os benefícios do sofrimento. Pasmem, oh meu Deus, o sofrimento tem benefícios? Sim, absolutamente sim. Ah, mas então nós devemos buscar o sofrimento? Não, absolutamente não. Mas ele virá. Ele virá. Ele virá porque nós não somos livres por sermos cristãos do sofrimento. Aliás, no mundo tereis aflições. É fato. Não é talvez. Não é talvez. Jesus diz: no mundo tereis. É uma afirmação, é um fato. E toda a palavra de Deus vai corroborar com a afirmação do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é uma. E as afirmações da palavra de Deus, elas são verdadeiras. Nessa noite, eu quero desafiar você a uma percepção extremamente espiritual. Eu quero desafiar você a uma percepção também racional. Eu quero desafiar você a procurar e a sondar o seu coração. Eu quero desafiar você a crer na palavra de Deus e acreditar que sim, o sofrimento que você está passando agora tem benefício para a sua vida. Alguns benefícios. Eu quero falar de apenas algum deles. Tem mais, mas eu quero falar de alguns que o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto. Como eu já disse, um dos temas da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da sua segunda carta, justamente o sofrimento e como ele trata. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês, baseado no versículo 7. O sofrimento tem o benefício de mostrar para nós a excelência do poder de Deus. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um dos primeiros benefícios e principais benefícios do sofrimento é o fato de que, através dele, nós percebemos o quanto nós somos frágeis. Através do sofrimento, nós olhamos e percebemos, meu querido presbítero Osmar, como você falou aqui no início do culto, que nós somos vasos de barro. Dificilmente, quando está tudo bem, a gente olha para nós mesmos e diz: como eu sou fraco. Pelo contrário, quando as coisas estão bem, a nossa tentação maior, e muitas vezes até pecaminosa, é dizer: como eu sou bom e abençoado, como eu sou próspero, como as coisas estão boas para mim, como eu sou o cara, como eu sou ultra, mega, power, abençoado. A tendência do nosso coração, quando as coisas estão bem, realmente é a exaltação de nós mesmos. Nosso coração muitas vezes vagueia por essas questões. Quando as coisas estão bem. Quando a gente está andando de carro novo, quando a gente está comprando casa nova, quando a gente tem saúde. A nossa tendência, eu não estou dizendo que isso acontece com todos, mas é uma tendência a nós nos percebermos muito mais fortes do que nós realmente somos. E mentirosamente, por muitas vezes, de maneira mentirosa, a gente conta essas anedotas, essas mentiras para nós, muitas vezes dizendo como somos bons, como somos fortes. E o sofrimento muitas vezes vem justamente para mostrar que nós somos vasos de barro. O que é ser vaso de barro? É esse corpo, é essa vida frágil. O vaso de barro, ele é frágil, ele pode cair e quebrar a qualquer momento. Ele é muito frágil, o vaso de barro é frágil. A metáfora do vaso de barro aqui é para demonstrar a fragilidade da vida humana. E é por isso que quando vem a doença, por tantas vezes a gente chega e percebe como eu sou pó, como eu sou frágil, como eu sou imperfeito, como a minha vida é efêmera.
Através do sofrimento nós percebemos que nós somos pó. Amém? E é justamente esse o convite do Evangelho. Humilhai-vos diante de Deus. O sofrimento tem o benefício de nos fazer chegar à conclusão que nós somos vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder nunca seja nossa, mas que sempre Deus seja glorificado na nossa vida. Amém? Aleluia! Mas que Deus seja glorificado na nossa vida, porque quando nós nos humilhamos, vem o Senhor e nos enche e nos exalta. Portanto, humilhai-vos diante do Senhor. Reconheçamos que somos vasos de barro. Quando vier o sofrimento, com certeza, pense nisso, que ele tem esse benefício. É muito provável que o Senhor esteja te dizendo, você precisa se humilhar. Você precisa me buscar mais. Quando nós descemos do pedestal da nossa arrogância, o Senhor vem e nos levanta. E então a excelência fica sendo sempre do Senhor. E a glória é sempre para Ele. Amém? A glória é sempre para o nosso Deus. Porque se nós conseguíssemos nos levantar com as nossas próprias forças, com certeza a glória ficaria para nós mesmos. E nós nos esqueceríamos do Senhor. Mas o texto está dizendo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E não de nós. Porque quando eu me esvazio, vem o Senhor e me enche. O sofrimento vem realmente para nos esvaziar. O sofrimento vem realmente para nos colocar no lugar, exatamente no lugar que Deus quer. É claro que Deus não é um sádico. Deus não nos quer ver sofrendo à toa. Deus nos ama. Ele quer nos santificar. E o desejo dele é que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Deus não quer que nós soframos apenas porque ele fica lá do seu trono de majestade, admirando o fato de nós estarmos sofrendo. Não. Ele sabe que o sofrimento é um instrumento nas suas próprias mãos para melhorar o nosso caráter. Para que o nosso caráter seja cada vez mais moldado ao caráter de Cristo. Para que esse tesouro que é Cristo seja encontrado sim em nós, mas que a glória seja sempre dele, não nossa. Para que sempre nós percebamos que o vaso é de barro, mas que existe um tesouro que é Jesus dentro desse vaso de barro. E pelo poder do Espírito Santo que nos enche, Jesus, ele habita em nós, um tesouro em vaso de barro. Amém? Lembra daquela canção, né? Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Lembra dessa música? Eu tenho um tesouro dentro de mim. É esse tesouro que é Jesus Cristo. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Oh, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Como aquela parábola em que aquele homem, ele praticamente tropeça no tesouro. E esse tesouro nós sabemos que é o reino de Deus, é Jesus Cristo. E esse tesouro, então, ele percebe o imenso valor desse tesouro naquela parábola. E ele sai cheio de alegria por ter encontrado um tesouro. Verdadeiramente esse tesouro está em vasos de barro. E verdadeiramente o sofrimento vem para que nós tenhamos a percepção cada vez maior de que nós somos pó, mas que nós temos um tesouro dentro de nós. Esse tesouro é Jesus Cristo. E glória sempre ao nome dele. Glória sempre ao nome dele. Amém? Em segundo lugar, o sofrimento ele vem para que nós possamos experimentar de uma maneira muito bela e tremenda o consolo do Senhor. O consolo do Senhor. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Por que que no meio de todas essas situações de sofrimento,
como por exemplo a perplexidade, o desânimo, a perseguição, nós percebemos imediatamente o consolo. No meio da angústia e da perplexidade, nós vemos que o Senhor vem e nos anima. No meio da perseguição, nós somos amparados por Deus. No meio do abatimento, nós percebemos que o Senhor nunca nos permite destruir, porque nada pode nos separar do amor dEle, nem mesmo o mais terrível sofrimento. Nem mesmo o mais terrível sofrimento, a mais terrível angústia pode nos destruir ou mesmo nos afastar do amor de Deus. Porque nem angústia, nem tribulação poderá nos afastar do amor de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32. Nem mesmo a mais terrível tribulação, nem mesmo a mais terrível angústia pode nos separar desse nosso Deus e desse imenso amor de Deus. Porque é justamente no momento mais difícil, é justamente nos momentos mais terríveis da nossa vida, é nos momentos mais de grande perplexidade e desânimo, é que o Senhor se faz mais presente, trazendo grande consolo ao nosso coração. Grande consolo. E na mesma proporção que vem o sofrimento, na mesma proporção, vem também o consolo. Amém? Na mesma proporção do sofrimento, está lá. No capítulo 2, ali no capítulo 1, volta ali um pouquinho, em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 1, você vai perceber ali, a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha como isso faz parte o tempo todo da pena do apóstolo Paulo, como ele escreve a respeito disso, como que a carta ela exala consolo no meio do sofrimento. Ele diz assim, que o nosso Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, e é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Grande sofrimento, mas também grandes alegrias. Grandes sofrimentos, mas também grande consolação. Se o sofrimento é grande, quanto maior o sofrimento, maior também é a consolação. Eu quero dizer, meu irmão, se você está sofrendo, eu quero dizer que eu me compadeço do teu sofrimento, também passo por sofrimentos, mas eu quero dizer para você que nos dias em que eu mais sofri, foram também os momentos que eu mais experimentei a consolação do Senhor. Eu quero dizer que você, nesse momento de angústia, de tristeza que você pode estar sofrendo, se é que você está passando, eu quero dizer que você tem a grande alegria de poder experimentar o consolo do Senhor. Eu quero dizer para você que você tem nesse momento a oportunidade ímpar de experimentar, diante de tão grande sofrimento, também experimentar a consolação de Deus. E não somente isso, mas transbordar. A palavra está dizendo transbordar de consolo. E muitas vezes para que em alguns momentos, diante do sofrimento de outras pessoas, Marisa, e experimentando o consolo do Senhor, querido Silvestre, a gente possa também ser usados por Deus para consolar outras pessoas. O texto está dizendo isso, que muitas vezes nós vamos ser consolados no terrível sofrimento, e vamos ser usados por Deus, instrumentos de Deus, para consolar outras pessoas. Sim, queridos, o segundo benefício do sofrimento, nesse texto, é que, diante das mais terríveis tribulações, diante dos mais terríveis sofrimentos, ou perplexidade, ou desânimo, nós experimentamos o amparo, nós experimentamos o contato, nós experimentamos o consolo maravilhoso do nosso Deus em Jesus Cristo. Que esse tesouro maravilhoso que habita em nós nos consola de uma maneira toda especial. Amém? Eu quero convidar você a perceber isso e a buscar o Senhor
de uma maneira intensa nos momentos de sofrimento. Não se afaste do Senhor nesse momento de sofrimento, pelo contrário, corre para os braços dEle, para você experimentar o consolo. E eu tenho certeza que você vai dizer para mim: pastor, o senhor falou, eu fiz, e eu experimentei o consolo do Senhor de uma maneira tremenda. Tremenda. Em terceiro lugar, meus amados, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Em terceiro lugar, quer dizer que o sofrimento tem o benefício de nos identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos os discípulos de um crucificado. Ah, mas Jesus ressuscitou, amém, louvado seja o nome dele. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e virá um dia para nos buscar, amém. Mas antes de tudo isso, ele foi crucificado. E nós não somos melhores que o Mestre. Portanto, eu quero dizer para você também que o sofrimento é uma maneira também de identificação, principalmente quando nós sofremos por perseguição, por sermos perseguidos, quando o sofrimento ele não é decorrente de pecados e desobediência da nossa parte, mas quando nós sofremos por causa do Evangelho, quando nós sofremos por causa de Cristo, quando nós sofremos por fazer aquilo que é certo, como nós falamos hoje aqui de manhã, que agora nós somos vidraça, agora nós temos pessoas no governo, agora nós temos crentes no governo, agora nós temos crentes nas mais altas camadas ali do governo brasileiro, e agora está todo mundo olhando para nós. E eu quero dizer para você, queridos, no momento em que nós assumimos o nosso papel como cristãos, com certeza sofrimento virá, mas é nesse momento que nós vamos experimentar aquilo que Cristo viveu. É nesse momento que nós vamos experimentar a perseguição, que Jesus disse: olha, se perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. E isso vai glorificar a Deus também, quando nós formos perseguidos por causa de Jesus. E quando nós experimentarmos o sofrimento e sabermos que esse sofrimento, segundo o apóstolo Paulo, quando nós sofremos por causa do Evangelho, quando o sofrimento vem por causa do Evangelho, quando nós experimentamos os sofrimentos neste mundo, nós nos identificamos com Jesus Cristo. É uma marca de identificação que nós temos com Jesus. O texto lá de Romanos diz assim que com ele seremos glorificados, mas antes diz assim: se com ele sofremos. O servo nunca é melhor do que o seu Senhor. Se Cristo sofreu, nós vamos sofrer também. E os sofrimentos dessa vida são uma marca de identificação. E eu chamo isso de benefício. Ah, meus irmãos, como seria maravilhoso saber que eu sofri por causa do Evangelho. Que a perseguição que eu estou sofrendo, ou que o sofrimento que eu estou vivendo, vem porque eu sou crente e eu não abro mão dos meus valores cristãos. Como seria maravilhoso. Assim como os cristãos lá do primeiro século, lá da igreja primitiva, os nossos irmãos ficavam alegres quando estavam sendo açoitados. Imagina só. Eles ficavam alegres, doutora, porque eles estavam sofrendo açoitados. Você sabe por que eles ficavam alegres? Porque eles sabiam que Cristo também tinha sofrido dessa forma. Sim, queridos, o sofrimento é uma marca de identificação do crente com o seu Senhor. Nós somos discípulos de um crucificado, que sim, ressuscitou e é vencedor para sempre, amém? Mas que antes sofreu de uma maneira terrível. Nós somos discípulos de um abandonado. Nós somos discípulos de alguém com uma coroa de espinhos na cabeça, que viveu esse momento.
Nós somos discípulos de alguém que foi abandonado na cruz. Nós somos discípulos de um Deus que morreu numa cruz, humilhado, e que recebeu em si todos os nossos pecados. E justamente por nossa causa sofreu de maneira terrível. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ele está dizendo que o sofrimento do cristão, ele tem o fundamento de manifestar em nós a própria vida de Jesus Cristo na nossa carne mortal. Sim, queridos, quando nós nos tornamos cristãos, nós assinamos uma sentença de morte, das mais diversas formas. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando os coríntios estavam ensoberbecidos, eles estavam se achando grande coisa, e de repente o apóstolo Paulo vem e dá um choque de realidade neles, e fala assim: olha, nós somos a escória do mundo, vocês estão enganados, vocês estão se achando grande coisa, nós somos a escória do mundo, nós somos colocados sempre nos últimos lugares, nós somos perseguidos por causa de Jesus. Vocês não perceberam que nós recebemos uma sentença de morte? Ele diz isso aos coríntios para dar um choque de realidade, porque a impressão que dava é que os coríntios estavam querendo viver o cristianismo como se estivesse na praia, como se estivesse de férias, uma vida, um evangelho muito light. E muitas vezes nós também pensamos que a vida cristã também tem essas características, né? Tem crente que pensa que seguir a Jesus é férias, mas não, queridos, seguir a Jesus é guerra. Seguir a Jesus é guerra. É guerra. Nós assinamos uma sentença de morte, nós vamos ser perseguidos por causa de Jesus. Nós vamos ser humilhados. Vão tentar manchar a nossa reputação, como nós temos visto, inclusive, em muitas pessoas que são cristãs no alto escalão do nosso governo. Tentar assassinar nossa reputação. Muitas vezes vão falar mal de nós, vão se afastar de nós, vão nos colocar nos últimos lugares, mas nós vamos dizer: glória a Deus, estamos sofrendo porque somos de Cristo. Amém? Amém. Estamos sofrendo por causa de Jesus. Glória ao nome do nosso Deus, porque Jesus também sofreu e nós somos discípulos do crucificado. Não espere, queridos, somente facilidades nesse mundo. Não espere isso, jamais. Não espere. Nós somos discípulos do crucificado. Mas, queridos, em quarto lugar, eu já estou terminando. A partir do versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante em ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos, o sofrimento, o grande benefício do sofrimento, é o desafio de nós encontrarmos alegria e gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Porque é muito fácil ser alegre nos momentos bons, quando as coisas estão bem. É muito fácil, como nós ouvimos aqui várias vezes, a gente cantar do lado errado, né? O duro é cantar do lado certo, do lado do sofrimento, como diz aqui o pastor Luciano. Nós somos desafiados a nos alegrar e agradecer a Deus no momento do sofrimento, e reconhecer que apesar de todo o sofrimento que muitas vezes nós passamos, de toda a angústia, de toda a tristeza que muitas vezes nós experimentamos nessa vida, nós somos alvo do grande e maravilhoso amor de Deus, que jamais nos abandona. Nós somos alvos do amor de Deus. Tudo foi feito por amor de nós. Todas as coisas existem por nossa causa. Tudo que existe, tudo que foi criado, e todo o plano de Deus, todo o plano da Trindade, é por amor a nós, meu querido, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança. E nos momentos mais terríveis da nossa vida, nós precisamos encontrar
gratidão no nosso coração. Nós precisamos saber nos alegrar. Nós podemos chorar sim nos momentos de sofrimento, interceder, entender o momento que nós estamos vivendo, mas nós nunca podemos deixar de agradecer a Deus, porque muito maiores são os benefícios do Senhor na nossa vida do que os sofrimentos. E até o sofrimento, como nós estamos aprendendo aqui, tem benefício. Deus é bom. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive o sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós temos que explodir em gratidão. Manifestar ação de graças, como o apóstolo diz aqui. Para que a graça que foi multiplicada nos torne abundantes em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Para que nós sejamos pessoas agradecidas. Sempre, sempre. Mas em último lugar, meus amados, o quinto e último benefício do sofrimento é que quando nós experimentamos sofrimento, nós sabemos também e olhamos com mais atenção para aquilo que vem depois. O texto vai dizer que se tem algo que nos traz benefício nessa vida, através do sofrimento, é nós não nos apegarmos nesta vida. Porque nós sabemos que esta carne mortal, essa vida, esse momento que nós estamos vivendo, ele é passageiro e cheio de sofrimentos. Mas existe uma promessa de novos céus e nova terra. Mas quando as coisas estão muito boas, quando a gente está com tudo dando certo, a gente se esquece do céu. Essa é a grande verdade. Mas aí Deus é tão bom, doutora, que Ele manda o sofrimento para a gente falar assim: Senhor, volta logo. Eu tenho certeza que nos momentos de maior sofrimento da nossa vida, nós que conhecemos a palavra, presbítero Osmar, a gente anseia pela glória eterna, amém? A gente anseia pelo céu. São os momentos em que mais a gente anseia pelo céu. Eu vou ser sincero para vocês. Os momentos que eu falo mais, Maranata, vem Senhor Jesus, é quando eu experimento sofrimento. Porque quando tudo está bem, a gente desfruta e se alegra e agradece a Deus. E muitas vezes, quando as coisas estão sempre dando certo, a gente se esquece que a nossa pátria não está aqui. Mas quando nós observamos e ficamos perplexos diante das tragédias, e quando nós experimentamos sofrimento, como a gente anseia por Apocalipse 21, né? O dia em que nós estaremos juntos, lá na glória, onde toda lágrima será enxugada, amém? E está certo, irmãos, tem que ansiar por esse dia também, e sempre. Mas não espera o sofrimento também para isso, anseia sempre. Mas eu sei que Deus é tão bom que Ele manda o sofrimento para ter esse benefício, de nós aguardarmos e ansiarmos por novos céus e nova terra. Isso está ali a partir do versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo chama esse tempo de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Porque comparado ao que vem depois, querido Elton, comparado ao que vem depois, isso aqui, meus queridos, não é nada, absolutamente nada. E que o sofrimento que nós experimentamos, e a perplexidade, e o luto, e tudo que vem nesse corpo mortal, nesse tempo ainda em que nós percebemos que somos tão finitos, possa nos fazer entender que o nosso Deus é muito maior do que isso, e que existe um dia em que tudo isso vai acabar, em nome de Jesus. Um dia isso vai acabar. E eu convido você a ansiar por esse dia. Não se apegue nas coisas desse mundo.
Não tenha esperança nas coisas desse mundo. Sim, trabalhe, testemunhe, pregue, venha à igreja, se alegre, seja grato a Deus, mas não se apegue nesse dia, porque o apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Senhor Jesus em glória. A nossa pátria está nos céus, meus amados. Portanto, meus queridos, no tempo do sofrimento, não fique demasiadamente angustiado. No tempo do sofrimento não tenha medo. No tempo do sofrimento não tenha insegurança, porque mesmo esse terrível sofrimento, nas mãos de Deus, tem o poder de abençoar a sua vida. Amém? E pode ser exatamente isso que está acontecendo agora. Eu sei que muitos irmãos aqui estão sofrendo, perplexos. É possível que muitos de vocês também estejam desanimados com as notícias dos últimos dias. E é por isso que eu quero convidar você a orar e buscar o Senhor. Essa semana eu conversei com uma pessoa que estava sofrendo e ela disse assim: pastor, eu não tenho nada que fazer nesse momento, a única coisa que eu posso é orar. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. É exatamente assim que o Senhor nos quer. Eu quero convidar você a, mesmo no momento de sofrimento, declarar sua confiança no Senhor, lembrando que o sofrimento traz também benefícios. Que o sofrimento é uma marca de identificação nossa com o Senhor Jesus. Que mesmo no tamanho do sofrimento, nós também experimentamos o consolo do Senhor. Que o sofrimento nos faz lembrar que somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de nós, seja de Deus e não de nós. O sofrimento tem o poder de desafiar-nos à gratidão no meio do sofrimento, no meio da angústia, sermos gratos a Deus. E o sofrimento também nos aproxima do desejo pela glória eterna.